Não existe certo e errado no que se refere ao uso do 13º. Vai depender da situação financeira e dos objetivos de cada um. É a frase do Paulo Portinho, professor de finanças e também escritor. Olá, estamos começando mais um programa Assunto de Ao Vivo para você aqui da Rede Brasil, para você que sempre acompanha a programação da RBC. E nós estamos, como eu já disse, ao vivo para todo o Brasil e para o mundo através da internet, através do www.rbctv.com.br. É claro, com a programação também em toda a região metropolitana do Recife, em todo o estado de Pernambuco, por diversos canais. E hoje nós vamos falar de um momento do ano que é esperado por milhões de brasileiros e trabalhadores brasileiros. O mês de dezembro está chegando e é neste mês que recebemos um benefício que pode ser chamado de gratificação de Natal ou subsídio de Natal, mas é popularmente conhecido como 13º salário. E é nesse período que somos tentados a gastar mais. Você vai saber hoje no nosso programa dicas importantíssimas, como utilizar melhor o 13º, mas antes, acompanhe comigo a matéria com Emerson Pereira e daqui a pouquinho voltamos. No comércio, últimos ajustes para receber o período mais lucrativo do ano. Como nessa época o movimento aumenta de forma considerável, os lojistas do Recife já montaram um esquema especial de funcionamento. A regra é lojas abertas de domingo a domingo. Além da vontade de comprar, o que impulsiona o crescimento nas vendas nesse finalzinho de ano tem um nome já conhecido e aguardado por muitos: 13º salário. Um 13º mês vamos dizer assim, no bolso, o consumidor sai à rua atrás daquilo que ele deseja. Para muitos é um tablet, é um telefone celular, para outros é sapato, é comprar para a família toda, é roupa, é tudo. Até automóvel, o cara recebe seu 13º mês, vai dar uma entrada e funciona bem. O 13º mês ele é vamos dizer assim, é um impulsionador muito forte para as vendas de dezembro. E se o movimento de clientes aumenta, logo se faz necessário reforçar também o quadro de funcionários, para que ninguém reclame com a demora no atendimento. A expectativa é que este ano as vendas tenham um aumento de 8% se comparado ao mesmo período do ano passado. Além disso, devem ser gerados 14 mil empregos temporários e 20% dessas vagas devem ser mantidas mesmo após o fim de ano. Essa notícia foi bem recebida por Leila. Há um mês, ela foi contratada em regime temporário, mas agora já torce e trabalha bastante para compor o quadro de empregados fixos da empresa. Temos expectativa, porque movimento tem, viu? Está muito grande. Também emprego tem muito, agora final de ano. E na esperança, né? Dando um bom trabalho e vendo o que é que vai dar. A cliente que Lívia atendeu foi Dona Aparecida. Aproveitando o aumento de renda com a chegada do 13º salário, ela já está ali, antecipando as compras de fim de ano. Quando a gente antecipa, a gente encontra preços melhores e tem coisas melhores para a gente comprar. As pessoas estão com mais dinheiro no bolso, então vamos comprar mais. Mas cuidado, Dona Aparecida, para não se empolgar com o 13º e depois ter problemas com dívidas. A inadimplência a gente sabe que ela é alta, mas com a chegada do 13º mês, aqueles que estão inadimplentes, geralmente eles procuram resolver as suas dívidas e voltam a comprar no comércio. O que nós recomendamos é que tenha cuidado na hora de comprar a crediário ou comprar no cartão de crédito, ele anotar para que ele não exceda os seus limites. Porque às vezes o consumidor usa 2, 3 cartões, ele não anota e quando chega no dia da fatura ele fica complicado para pagar. O conselho foi dado. Agora é só atentar para essas dicas e fazer um bom uso do 13º salário, direito que o trabalhador brasileiro adquiriu em 1962 através de lei federal. Talvez o Ivanildo não saiba disso, mas como utilizar o salário a mais, ele já tem na ponta da língua. Vou guardar para pagar o IPVA que está chegando aí em março, já preparar para não ter dor de cabeça depois. Pois é, muita coisa há que se pagar, né? Tudo começou, olha só, uma história, um retrospecto histórico. Tudo começou depois da abolição da escravatura em 1888, quando o trabalhador passou a ser livre. Então surgiu a existência do direito laboral, que ainda não era um direito do trabalhador. A partir de 1930, com o crescimento das indústrias, a mão de obra cresceu. Foi durante a chamada Era Vargas
porque as regulamentações do trabalho começaram a surgir. Mas o 13º salário só foi criado em 1962, como você conferiu na matéria, e regulamentado em 1965, com a Lei 4.090, e instituído como uma gratificação natalina pelo então presidente Getúlio Vargas, responsável por outros benefícios para o trabalhador, como a carteira assinada e férias remuneradas. Mas afinal, qual o destino que devemos dar ao nosso 13º salário? Você sabe o que fazer? Se você sabe, eu quero contar com a sua interação, a sua participação durante estes 3 blocos do programa. Talvez compras, quitação de dívidas, despesas com filhos ou, quem sabe, uma viagem. E para conversar conosco, hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios do contador, o Sóstenes Cruz. Além dele, também contamos com a presença do economista Felipe Dantas Bezerra. E você é o nosso 3º convidado, como eu já disse. Você pode participar através desses números telefônicos que vão passar na sua tela, no rodapé do seu vídeo, 0 operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Atenção aos nossos internautas, dê uma passadinha nas nossas redes sociais. Através do Twitter pelo @Assunto do Dia TV. Eu disse @Assunto do Dia TV. E através do Facebook pelo Assunto do Dia. Fica aqui aguardando a sua participação e interação conosco. Eu queria agradecer a presença dos nossos 2 convidados. Sejam bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia. Eu já queria começar aqui introduzindo o nosso programa com a primeira pergunta para o Sóstenes Cruz, contando aí, falando sobre finanças. Por exemplo, as pessoas que têm dívidas, que têm alguma coisa que precisa pagar, que está pendente. O que é que a pessoa precisa fazer ou pensar nesse primeiro momento, quando vai pensar em receber o 13º salário? Ok. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, a princípio, a pessoa, quando justamente já tem esse 13º programado, ele pode começar a organizar aquilo que tem prioridade. Por exemplo, as dívidas. Se ele já tem essas dívidas acumuladas, ele deve fazer essa programação para as dívidas. Caso sobre ainda alguma coisa, aí ele pode programar para guardar mais alguma coisa e aí começar a programar o início do ano, janeiro, que sempre é um início pesado, com escola, impostos e etc. Muito bem. Agora, é claro que a gente precisa saber também quem realmente, de fato, tem direito ao 13º. Muito bem. Para o 13º salário, todo trabalhador que tiver trabalhado pelo menos um mês durante o ano, ele já tem direito a esse 13º. Independente se é contrato temporário, experiência ou contrato definitivo. Claro que é proporcional. Se ele trabalha um mês, ele vai ter direito a 1/12. Se ele trabalhou já até a metade do ano, já tem direito à metade do 13º e assim sucessivamente. Agora, é claro que eu quero contar também com a participação do economista, o Felipe Dantas, aqui meu xará, e eu queria já introduzir como é feito esse cálculo, como as pessoas podem fazer esse cálculo com relação ao 13º. O 13º salário, inicialmente bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O 13º salário, como o Sóstenes comentou, ele é feito através da proporcionalidade do trabalho que ele faz durante o ano, que ele tem durante o ano. Então, ela é válida a partir de janeiro, a partir de, considerado sempre um mês, e é considerado esse mês até 15 dias, ou seja, se ele trabalha começa a trabalhar a partir do 17º dia, ele já tem direito ao mês integral. Se ele começou a trabalhar antes do 5º dia, ele tem apenas, ele não é considerado aquele mês. Então, por exemplo, se ele começa a trabalhar no dia 17 de fevereiro, ele vai ter direito a 11 meses do 13º. Se ele começou a trabalhar no dia 10 de fevereiro, ele só tem direito a 10 meses. Quer dizer, aquele mês ele não é considerado para efeito de cálculo. Uma coisa importante que nós, não sei se vocês observaram bem, mas na matéria a gente observou os depoimentos de algumas pessoas. E uma delas falou sobre esse recebimento do 13º como um momento importante para ela com relação às compras, Tem esse momento todo especial do Natal, festividades que todos nós conhecemos, principalmente nós brasileiros, Mas falando um pouquinho sobre compras, gastos e tudo mais, será que seria recomendável, o senhor como economista, observando o cenário atual, economicamente falando, do Brasil, será que é um momento apropriado para que as pessoas utilizem boa parte
não é, desse valor que vai ser recebido pelo 13º nas compras ou esperar um pouquinho mais quando haverá possivelmente uma liquidação? Olha, o 13º salário, para mover a economia do Brasil, ela é bem importante. Tá? É importante do ponto de vista de alavancar as vendas, gerar empregos. Com certeza tem uma importância muito grande o gasto de uma parte do 13º salário nesse período natalino, com certeza. Agora, que para o trabalhador ele utilizar o 13º salário em janeiro, com certeza para ele vai ser muito mais vantajoso do que ele utilizar agora, porque normalmente essas promoções que são colocadas aí, normalmente não é promoção, né? Uhum. Normalmente é apenas o chamario, eles vão estar se endividando, começando o ano com uma nova dívida, quando eles poderiam colocar um pouco mais para frente, né? Muito bem. Agora eu quero chamar a atenção aqui de todas as pessoas que estão assistindo ao programa Assunto do Dia. Nós colocamos aqui uma enquete nas redes sociais, né? Caso você tenha direito, a pergunta foi, caso você tenha direito ao 13º, o que você pretende fazer com ele? E aqui há muitas pessoas participando, muitas pessoas interagindo e trazendo aqui, externando o que realmente vão fazer com esse dinheirinho a mais, não é? Mas eu quero também contar com a sua interação por telefone. 0 operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. E realmente há um número grande de pessoas aqui interagindo, mas antes de trazermos aqui essas participações, eu queria ainda concluir esse bloco aqui conversando com o Sóstenes Cruz, justamente sobre a questão do cálculo que foi feito, a gente já falou, né? Mas um outro ponto é a porcentagem ideal para gastos. Há especialistas que dizem que o bom é você utilizar até no máximo 70% desse valor recebido, mas qual a sua opinião a respeito? Bom, é realmente controverso essa questão de 70, 80, 90, seja lá quantos por cento a pessoa pode gastar, tá? Dentro do que eu conheço, dentro do que eu trabalho, eu acredito que a pessoa sendo organizada e conseguindo realmente pagar as suas contas e guardando ainda um pouquinho, sempre é interessante. A recomendação básica é que seja pelo menos guardado aqueles tradicionais 10%, que você guarda aqueles 10% e o restante você tenta usufruir. Paga as contas, compra os presentes, que se for o caso, que é geralmente o que muita gente faz, né, comprar os presentes de final de ano e guarda pelo menos essa porcentagem aí para você começar a ter mais alguma coisa no ano de 2013, no caso. E interessante até se todos começassem a se programar durante o ano, guardando 10%, no final de dezembro ele teria o quê? O 14º salário, né? Exato, ele teria essa programação, ele teria condições, inclusive, de até mesmo gastar o 13º salário total, porque ele já teria se programando para janeiro ter aquelas despesas básicas que tem no início de ano, né? Perfeito, perfeito. Com certeza. Exatamente. E agora a gente vai ouvir também as principais dúvidas e perguntas das pessoas nas ruas. Vamos conferir a primeira. Como as pessoas podem calcular o 13º salário? Inclusive, isso já foi dito aqui, mas é importante, muito importante a gente sempre reafirmar esse ponto, não é, Felipe? Com certeza. Como eu falei anteriormente, o 13º salário ele é proporcional ao período trabalhado. Então, se o funcionário ele trabalhou de maio até dezembro, ele vai ter direito a 7 meses de salário. Então, ele vai pegar o salário dele, dividir por 12 e multiplicar por 7, que seria o valor que ele teria direito de 13º. Chegou uma pergunta aqui, né, uma pessoa está muito preocupada aqui com relação ao 13º. O Rogério de Luana, ele diz aqui, não sei se realmente eu tenho direito, né, mas ele fez uma pergunta importante. Felipe, quem estageia pode receber o 13º salário? Há essa legislação própria para isso? Existe? O estágio não. Não é? O estágio não tem direito a 13º. Tem direito a férias, né? mas 13º não. Atualmente, o estagiário, como benefício, ele tem direito, parece que a férias e a férias e a indenização. E a indenizações. Indenizações também, né? Seguro de saúde. Seguro de saúde, aí vai de acordo com o que a empresa está oferecendo. Seguro de vida, não é? Seguro de vida. Muito de acordo com o que a empresa está oferecendo. Tem empresas que oferecem, por exemplo, alguns benefícios, tipo assistência médica,
seguro, vale refeição, vale transporte, né? E outros que simplesmente pagam apenas a bolsa. Muito bem, agora a gente vai conferir mais uma dúvida das pessoas nas ruas. Quais são as dicas para as pessoas usarem bem o 13º? Uma outra pergunta importante que inclusive nós já iniciamos aqui, mas é claro, vale a pena a gente também trazer, não é, outros pontos importantes. Eu queria, no caso, acho que a gente perguntou primeiro ao Felipe, não lembro bem, foi a Felipe, depois foi ao Sóstenes com relação a essa questão dos gastos. Foi isso? Mas vamos conferir aqui com o Sóstenes, porque traz uma visão também do lado mais contábil, não é? Pois bem, é interessante sempre poder organizar, colocar numa planilha, como eu gosto de dizer, colocar numa conta lá para saber exatamente o que você já tem de dívidas que já estão para se vencer, para você poder utilizar o 13º corretamente, bem como você poder saber o que é que vai gastar naquele mês e aí ter sempre essa reserva. O que eu penso sempre é isso, deixar uma reserva, porque no começo do ano tem muitas contas aí para pagar. Será que o brasileiro hoje não se preocupa com essa reserva? Falta realmente educação econômica com relação a isso? O que é que o senhor acha, Felipe? Sim, eu concordo com você, principalmente porque nas nossas escolas, na nossa educação básica, a gente não tem nenhum tipo de orientação quanto à utilização dos gastos, né? Normalmente você não tem esse tipo de orientação. Normalmente você vai ter algum tipo de experiência quando você começa a trabalhar, né? Normalmente você começa muito cedo a trabalhar e você às vezes se perde com os seus gastos. Você começa a receber algum dinheiro e não tem um planejamento, você não foi, digamos assim, educado para ter esse tipo de controle. Né? Simplesmente eles gastam praticamente o que recebem e até um pouco mais. Às vezes um pouco mais. Uma das propostas das escolas é de colocar dentro daqueles temas transversais a questão da educação financeira também, já para orientar a criança, 12, 13 anos, já como é que vai utilizar o dinheiro. Há alguns países, inclusive, desenvolvidos, né, que se preocupam bastante com esse ponto, né, porque serão os futuros das gerações posteriores, né? Então, se preocupam bastante com essa questão financeira. Mas a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, daqui a pouquinho a gente vai voltar e você confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com algumas nuvens durante o dia. Em Petrolina, a previsão é de sol, com algumas nuvens pela manhã e à tarde, mas não chove. Em Recife, a mínima é de 25 e a máxima chega a 29 graus. Já em Caruaru, a mínima é de 21. Em Santa Cruz do Caparibe, a máxima chega a 29. Em Arco Verde, a mínima é de 15. E em Petrolina, a máxima é de 35 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Logo mais, daqui a pouquinho, vamos a esse breve intervalo. Daqui a pouquinho voltamos. Quais são as vantagens de receber um 13º salário? Bom, na minha opinião, eu acho que as vantagens é que você não precisa usar ele para pagar dívida, nem para ocupar ele com alguma coisa que você tenha que fazer durante o ano, né? Você não deve contar com ele, ele é um dinheiro livre, é um dinheiro extra, que serve para você investir em outras coisas. O que você pretende fazer com o 13º salário? De imediato eu pretendo guardar uma parte e pagar umas dívidas que eu estou precisando agora no começo do mês e talvez dar uma passada com a minha família. Muito bem, ouvimos aí as participações das pessoas nas ruas no nosso quadro Fala Cidadão. Como é importante, não é, a pessoa realmente pensar no que vai fazer, planejar realmente como vai investir, como vai fazer com relação ao 13º salário, que é o nosso tema aqui do programa Assunto do Dia. E só para termos uma ideia, uma data importante, um dado importante, o 13º salário corresponde a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço, isso do ano correspondente, né? O 13º deverá ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro
e novembro. A chegada do final do ano e a certeza de ter uma renda extra faz com que muitos trabalhadores se empolguem, empolguem além realmente do necessário e gastem demais, acumulando dívidas em pagamentos a prazo e cartões de crédito. Um outro importante instrumento que tem levado muitas pessoas a levarem as mãos à cabeça, não é? Outros planejam as tão sonhadas férias de fim de ano com uma bela viagem, não é? Enfim. Mas tudo isso deve ser planejado. E hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios do contador Sóstenes Cruz. Além dele, também contamos com a presença do Felipe Dantas Bezerra, ele que é economista. Um outro ponto importante para introduzirmos essa volta aqui do intervalo, no segundo bloco, é justamente o uso do cartão de crédito. Muitas pessoas não sabem fazer as contas realmente com relação ao valor a prazo daquele produto ou serviço. Mas, falando um pouquinho mais sobre esse ponto, Felipe, eu queria que o senhor pudesse trazer uma reflexão com relação ao cartão de crédito. Como as pessoas podem fazer um cálculo em cima ali do que é a prazo, do que é à vista, qual seria a indicação do senhor, comprar à vista ou comprar a prazo, qual seria a melhor opção? Bom, hoje o mercado está praticando vendas a prazo e a longo prazo, né? Hoje o que o comércio está praticando é a prestação que cabe no bolso. Isso é uma preocupação que o trabalhador deve ter, porque muitas vezes essa prestaçãozinha pequena, você termina se iludindo. Por ela caber no bolso, você começa a acumular dívidas, né? Chega um ponto que essa dívida se torna impagável. Então você tem que ter essa preocupação. Se você tem o valor do bem para pagar à vista, procure negociar um desconto, procure de alguma forma pagar aquele bem à vista. Se não for possível, faça realmente o parcelamento, mas sempre tendo a preocupação em você quitar no vencimento do cartão aquele valor, tá? Porque se você começa a pagar o mínimo, aí isso vira uma bola de neve e você vai terminar tendo que acumular vários 13º para pagar aquela dívida, né? Então você termina passando sua dívida de um ano para o outro. Agora, um outro ponto que eu queria, inclusive, voltar aqui a falar sobre o 13º é justamente sobre quando pode ser pago, quando deve ser pago. A gente falou que de fevereiro a novembro pode apresentar aí a primeira parcela, mas até quando, qual o prazo que o patrão ele tem que depositar essa primeira parcela realmente e a segunda parcela? Certo. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro. No caso, no final do mês, todos eles devem pagar, que corresponde a 50%, sem os descontos. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, que é justamente nessa segunda parcela quando vai ter os descontos do INSS que normalmente a empresa tem. Então, o trabalhador recebe uma parcela maior até o 30 de novembro e uma parcela um pouco menor, que não seria exatamente 50%, porque tem os descontos, no dia 20 de dezembro. Muito bem. Temos aqui algumas participações, as pessoas que nos ligaram e a produção anotou ali com o Almi, com o Dalvino. A Ivone, de Cajueiro, diz aqui, olha, Felipe, pretendo guardar para pagar dívidas em janeiro, como IPTU, IPVA. Ela vem aqui de um pensamento importante, pagar logo IPVA, IPTU, que vai chegar logo mais, né? Rompendo o ano aí, não rompendo o ano, já começa o pagamento dessas parcelas do IPTU, IPVA, enfim. É importante sempre pensar nisso, não é, Felipe? Perfeito. Temos aqui a participação também da Márcia, da Boa Vista. Ela faz uma pergunta, faz um mês que eu estou trabalhando. Pergunta, tenho direito ao 13º salário? Sóstenes. Sim. Como já foi comentado, né, a partir de um mês de trabalho ela já tem direito. Acontece que se ela está trabalhando agora em novembro, é possível que ela só vai receber um valor muito pequeno e em dezembro é que ela vai receber aquele proporcional um pouquinho maior do 1/12. Como é feito o cálculo com relação, no caso dela aqui, um mês de trabalho, possivelmente, vamos chutar aqui que o salário dela seja um salário mínimo. Certo. Vamos chutar. Eu não sei qual o salário realmente da Márcia, tá certo? Mas fica aí em segredo, viu, Márcia? Mas fazendo um cálculo em cima disso, quanto seria mais ou menos? Você pegaria, no caso, como ela está em novembro, né, ela teria direito a 1/12, né, e você multiplicaria, você pegaria o salário dela,
dividiria por 12 e multiplicaria por um mês, que seria o mês de novembro, né? E dividiria por 2. Inclusive o Sóstenes ali está fazendo um cálculozinho ali. Não pegaram na câmera, mas ele está fazendo um cálculo aqui, tá certo? Mas enfim, mas é mais ou menos... Seria exatamente... Vamos trabalhar... R$26. R$26. Isso. Um acréscimo no salário, né? Isso. Seria, no caso, R$26. Um dozeavos, né? Referente a quê? A 50% de um mês de salário. Exato. Muito bem, está aí o cálculo, né? Temos aqui a Dalgisa, de R11. Uma pessoa que ganha R$622, olha aqui, de décimo, não dá para nada. Na verdade, ela está fazendo aqui uma crítica, não? Ela está indignada com o valor aqui. Enfim, a Maria Joseane do Derby, ela diz aqui: pretendo quitar as dívidas e uma parte dar início à construção da minha casa. Está aí um pensamento plausível, importante, da Maria Joseane. Eu acho que todos os brasileiros devem ter esse pensamento, sempre investir em alguma coisa, não é, Felipe? Com certeza. Tem aqui a participação também do Elias Antônio Rodrigues. Ele diz aqui: parabéns pelas entrevistas sempre importantes para o trabalhador e quem busca se qualificar neste mercado que cresce rápido no Nordeste e principalmente em Recife com o setor de hotelaria e turismo. Está aqui a participação do Elias Antônio Rodrigues. O Rogério Santos: eu ganho R$627 e queria saber se eu tenho direito ao 13º. Trabalho há 6 meses na empresa. Está aqui a participação do Rogério. Vamos passar logo a informação do Rogério para o Sóstenes Cruz. Okay. Sim, no caso ele vai ter direito a esse 13º salário. Como ele já trabalha há 6 meses, teria direito a, então, a metade do 13º, fazendo uma conta simples, 627 dividido por 2, ele receberia os R$313 aproximadamente, isso daí. Temos também aqui a participação da Ruane Araújo: quitar minhas dívidas que fiz durante o ano e fazer umas comprinhas, é claro, com relação à resposta à pergunta, aliás, da nossa enquete aqui no Facebook. A Midian Fernandes: eu pouparia, Felipe, até conseguir ter dinheiro suficiente para o meu objetivo, pois meu casamento vem aí. Está aqui a participação da Midian Fernandes. Uma coisa importante que ela falou aqui sobre a poupança, né? Hoje é o melhor investimento ainda, um investimento mais seguro das pessoas investirem? Sim, eu considero hoje a poupança como sendo um dos melhores investimentos que você teria mão, né? Você estaria pagando pouco imposto, né? Porque hoje a poupança passa a pagar imposto dependendo do valor que você está investindo, né? E uma outra coisa que eu acho bem interessante para se investir seria letras do Tesouro Nacional. É uma coisa que muita gente não conhece, até porque não é tão divulgado, você teria que ter algum tipo de conhecimento, né? Mas seria um valor, principalmente se você pretende investir a longo prazo. Seria uma coisa bem interessante, não só a poupança, porque a poupança muitas vezes você fica ali, qualquer hora você vai lá e passa alguma coisa, você não tem aquele controle. Se você tem um controle, a poupança é tranquila, ela te dá a correção do teu dinheiro. Há pessoas que investem com o recebimento desse 13º, dependendo do valor que você vai receber, em títulos e outros investimentos também. É apropriado? É apropriado. Eu citei, no caso, o Tesouro Nacional, porque você pode investir com muito pouco, tá? Acho que a partir de R$200 você pode estar investindo no Tesouro Nacional. E pelo que eu acompanho, hoje o Tesouro Nacional está pagando um pouquinho melhor do que a poupança. Agora, é um pouquinho mesmo, tá? Porque hoje os rendimentos não estão mais como era antigamente. Com aquelas inflações absurdas que nós tínhamos antes, aí você tinha aquela ilusão que você estava ganhando muito, né? Hoje você não ganha, hoje você ganha realmente a correção do teu dinheiro e mais um pouquinho, só para dizer que você está tendo algum tipo de rendimento, né? Tá aí uma dica importante do Felipe com relação ao investimento, né, que você vai fazer com o seu 13º, uma sugestão aqui que o Felipe está trazendo para a gente. Agora, o que é feito, Sóstenes, no caso de uma empresa realmente atrasar o pagamento desse 13º? O que realmente acontece? Bom, para a empresa, ela fica suscetível a que o empregado possa fazer uma denúncia, como a gente chama, né? Ou ao Ministério do Trabalho ou ao próprio sindicato.
No caso, a empresa, no momento que atrasar a primeira parcela do 13º, que é agora dia 30 de novembro, no dia 1º de dezembro, ele já está passível de receber uma multa, que aí varia de cada sindicato pelo Ministério, mas é cobrado por cabeça de funcionário que ele atrasou. Cada funcionário paga um pouquinho a mais aí dessa multa. Aproveitando esse gancho, com relação, por exemplo, a gente sabe que no final do ano, nesse período de festas e comemorações, não é? Existe uma contratação, né, de pessoas, ou seja, com trabalho provisório, né? Temporário. Então, temporário. Agora, com relação aos vendedores, que são a maioria desse mercado, né, que é absorvido, com relação à comissão que eles recebem e tudo mais, caso seja apurado o 13º, como é feito isso? Olha, o cálculo do 13º para os vendedores, né, as comissões, elas são feitas proporcionais. É tirada uma média das comissões que eles venderam durante o ano e em cima dessa média é feito o pagamento do 13º, né? A título de exemplo, nós poderíamos ver o seguinte: se digamos que esse vendedor ele foi contratado, ele trabalhou o ano todo de 2012 e ele vai fazer o quê? Digamos que ele tenha tido uma comissão no ano de R$ 13.500, a título de exemplo, né? O que é que vai ser feito? Você vai pegar todas as comissões pagas até o mês de outubro, vai dividir esse valor que ele teve de comissões e tirar a média, né? Então, ele vai pegar 13.500, dividir por 10 e dividir por 2, né, que seria os 50%. Esse é o valor que ele vai receber em novembro. Tá? Então, 3.500 dividido por 10? 13.500 dividido por 10 e dividido por 2. Aí, então, ele vai ter os 50% a ser recebido em novembro, em 30 de novembro, sem descontos. Fora o salário. Fora o salário. Fora o salário, tá? Importante fazer esse cálculo. Quando for em dezembro, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar a comissão que ele recebeu em novembro, vai somar ao total das comissões que ele recebeu até outubro, né? Então, digamos que ele recebeu mais R$1.000 em novembro a título de comissões. Então, ele vai pegar aqueles 13.500, somar aos 1.000, fica 14.500. Então, ele vai fazer o quê? Dividir por 11, porque ele só trabalhou 11 meses, né? Dividir por 11 e dividir por 2. É multiplicar por 2, no caso, né? Então, ele vai ter... Então, 14.500... Divide por 11 e multiplica e divide por 2. Então, ele vai ter a divisão, vai ter a diferença do que ele deveria receber. Né? Aí você diz, e o mês de dezembro? Como é feito o caso de dezembro? Ele não trabalhou em dezembro? Em dezembro ele vai receber em janeiro. Até o dia 10 de janeiro ele vai receber a diferença. Vai fazer o mesmo cálculo, somando todas as comissões do ano de dezembro e vai fazer o ajuste para receber a diferença em dezembro. Em janeiro, no caso. Em janeiro, no caso, dia né? 10 de janeiro. Pois bem, vocês acompanharam aí, portanto, não é, os cálculos aqui ao vivo, lembrando aqui que o programa é ao vivo, então o Felipe fez os cálculos aqui ao vivo, fazendo uma simulação juntamente com o Sóstenes Cruz. A gente vai dar uma pequena pausa no nosso debate, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e dicas importantes sobre o 13º salário. Você sabe administrar o 13º salário? Acredito que sim. Pagar as dívidas, guardar uma parte, ajudar em casa. Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco e hoje estamos falando de como utilizar melhor o 13º salário. E agora vamos direto à central de produção acompanhar com a repórter Thalita Belo o que se fala na internet sobre esse tema de hoje aqui no programa Assunto do Dia. Thalita, é com você. Olá, Felipe, e você de casa que está nos acompanhando. Vamos então aos destaques na internet. O site G1 trouxe a seguinte manchete: saiba como planejar os gastos do seu 13º salário. Segundo o site,
é preciso analisar a situação financeira antes de gastar o dinheiro extra. Também é preciso reservar uma parte do dinheiro para pagar as contas do início do ano, como IPVA, o IPTU e a taxa de licenciamento do veículo, seguro do automóvel, além de despesas, Felipe, com o material escolar e matrículas. O destaque do Diário do Nordeste é também um conselho para quem deseja se planejar. Use o 13º salário para as despesas do início do ano. Segundo o site, a renda extra que chega com o 13º salário é vista por muitos consumidores como um recurso destinado apenas para o consumo. No entanto, antes de sair gastando esse dinheiro, o consumidor deve avaliar sua situação financeira atual e lembrar-se de que, além das despesas fixas mensais, como prestação da casa própria e alimentação, o início do ano é um período onde os gastos crescem consideravelmente. Você já se planejou o que vai fazer com seu 13º salário, Felipe? Voltamos com você. A mesma pergunta eu faço para a Thalita também, não é? A gente está tentando se planejar. Olha, segundo Fádua Sleiman, diretora do Conselho Nacional da Mulher Empresária, a associação do 13º salário com as compras de Natal se dá devido ao seu recebimento no fim do ano. Mas a ideia original, né, do benefício é colaborar com o salário base para que o trabalhador possa realmente melhorar suas finanças. Um planejamento ao longo do ano deve ser feito. A partir de agora, terminando o ano, já faz o planejamento. Então é importante a gente trabalhar sempre com esse aspecto, esse ponto de vista. Hoje estamos conversando aqui com o Felipe Dantas Bezerra, ele que é economista. Além dele, também contamos com a presença do Sóstenes Cruz, que é contador. E temos inclusive aqui uma participação, né, o Júnior, de Caetés 1, ele diz: quem está no benefício, quantos por cento ele recebe de décimo? Tem o direito a receber? Desde junho, aqui a participação do Júnior de Caetés. Eu vou encaminhar essa pergunta para o Sóstenes. Sim, ele tem direito a receber esse valor, Júnior, porque mesmo estando no benefício, você vai receber esse proporcional, tá certo? A esses 6 meses que você está no benefício. No seu contra-cheque, agora do final do ano, recebendo pelo INSS, você vai receber esse acréscimo, vai ter esse contra-cheque extra. É uma boa. Inclusive, uma pergunta importante é essa do Júnior e que a gente, inclusive, abordar agora no terceiro bloco sobre a questão do INSS, como é feito também o desconto, né, desse INSS, se é na primeira parcela, se é na segunda parcela em dezembro. A parte boa é porque nesse 30 de novembro você recebe 50% inteiro, limpinho, sem problema nenhum. E o desconto do INSS que acontece dentro do contra-cheque é somente na segunda parcela. No dia 20 de dezembro, você quando for receber já vai estar lá o desconto, que varia de 8% a 11%, dependendo do salário do trabalhador. Muito bem. Temos também a questão do FGTS, a questão do recolhimento. É feito pelo empregador, pelo trabalhador? Como é feito? Realmente tem uma grande confusão, Felipe, nisso daí. Porque muitos trabalhadores pensam que o FGTS é pago pelo trabalhador. Não, na verdade é o empregador que paga esse FGTS. Ele recolhe uma proporção de 8% do salário da pessoa, vai guardando numa poupancinha para quando ele sair da empresa, for demitido sem justa causa, quando se aposentar. E esse valor, já que é o empregador que vai depositar, ele é feito em momentos distintos. A primeira parcela de novembro em novembro e a segunda parcela de dezembro no mês de dezembro mesmo. Mas é sempre importante dizer, não é o trabalhador que paga, é o empregador que tira do próprio bolso dele e vai lá. O trabalhador não tem nenhum desconto do FGTS. Agora, um outro ponto importante que eu acho que muitas pessoas têm dúvidas, por exemplo, as mulheres, principalmente as mulheres, é com relação ao auxílio maternidade. Essas mulheres que estão nesse auxílio, sob esse auxílio, vão receber também o 13º da mesma forma? Vão sim. Na verdade, não há diferença se a mulher está em casa no período de auxílio maternidade ou se está no trabalho, voltando. Ela vai receber o mesmo valor, o mesmo salário, como se ela estivesse dentro da empresa. Não vai ter perda nenhuma por conta disso daí. O Almir trouxe aqui para a gente, né, da produção, a participação aqui da Ruth de Jardim Paulista. Ela diz: sou funcionária pública, descontar o plano de saúde e o sindicato, está correto isso acontecer no contra-cheque? A Ruth de Jardim Paulista que pergunta, Sóstenes.
Os descontos estão corretos, né? Só resta saber quais são as datas base de cada uma dessas atividades, no caso funcionalismo público, qual é a categoria em que ela está para saber, e sempre tem no mês da sua data base, o outro mês o desconto do sindicato. Está dentro disso, né, também. Muito bem. Agora eu queria saber também do Felipe Dantas, justamente, como se efetua o ajuste do 13º salário, né? No caso de pessoas que recebem salários variáveis, quando há variação de salário realmente. Como é feito isso? Vai cair no mesmo cálculo do caso das comissões, né? Aí você entra as horas extras, caso você tenha a perpetuidade, ou seja, você está sempre fazendo hora extra, ele vai cair na mesma forma de cálculo da comissão. Através de quê? Através de médias. Tá? Você tem aí também as insalubridades, né, que são calculadas, as periculosidades também. Tudo isso são adicionados ao salário e são considerados para efeito de cálculo. Agora, há outras dúvidas com relação a essa questão trabalhista, de recebimento, 13º e tudo mais. O que normalmente as pessoas sempre perguntam, Sóstenes, com relação a esse assunto, quando recebem uma orientação sua, por exemplo, o que geralmente as pessoas perguntam sempre, não é? Sempre perguntam o seguinte, como é que eu faço para pagar as minhas dívidas e ainda sobrar dinheiro? É sempre a questão da boa educação financeira, do planejamento para poder ser efetuado isso. Daí, eu faço sempre aquelas recomendações, né? Coloque numa planilha, coloque no papel, puxe lá o papelzinho, a caneta, a calculadora do lado e verifique tudo aquilo que você tem para pagar urgente, para você criar um costume de conseguir guardar um pouquinho. E aí, como o Felipe falou lá no início, se você ficar poupando 10%, conseguir poupar esse 10% desde o início do ano, no final do ano você tem o 14º salário. Agora chega uma pergunta aqui do Darlan Almeida, que eu acho que vou direcionar realmente para o Felipe, é justamente sobre o planejamento que eu estava falando agora há pouco, que a Thalita também abordou, não é notícia, né? Como fazer o planejamento quando se usa os cálculos, Felipe? Está aqui a participação do Darlan Almeida. Não entendi exatamente com relação aos cálculos. Planejamento. Né? Eu acredito que é justamente aquele ponto que a gente, no final do ano, a gente pensa e diz, o que é que eu vou fazer no ano de 2013? Né? Enfim, acho que tem a ver com a questão de cálculos também, com relação à renda. Pegando até o gancho aí que o Sóstenes falou, a partir do momento que você planilha todas as suas receitas e todas as suas despesas, né? E você faz uma educação, você tem uma educação financeira para o ano que está correndo, né? Você vai conseguir se planejar e fazer os cálculos corretos, né? Procurando sempre poupar, procura poupar 10, se não dá para poupar 10, 5%, mas tem que poupar, tá? Você não pode, é uma expressão que a gente encontra muito, né? O mês continua e o salário já foi, né? Isso daí é uma coisa que é gritante, pode-se dizer até que é uma cultura nacional, né? O brasileiro, de um modo geral, ele não tem essa educação financeira, não tem a educação de poupar. Então, o importante é você sempre se planejar, sempre procurar poupar uma parte, poupar um pedacinho do que você ganha. Esquece, deixa no canto, esquece. Não coloca embaixo do colchão, porque o dinheiro parado no tempo, ele se desvaloriza. Deixa ele numa poupança. Por pior que seja, ele está sendo valorizado. Muito bem. Temos aqui algumas outras participações. O Elias Antônio Rodrigues. Minha esposa quer saber se o SACEP pode ser descontado também no 13º salário, pois isso é feito na empresa. Tem aqui a participação do Elias Antônio Rodrigues. É importante ressaltar que o 13º salário, os únicos descontos que são permitidos é o INSS, que a gente já falou, né, que varia de 8% a 11%, e o imposto de renda. Qualquer outro desconto em cima do 13º salário é incorreto, não é devido não. Né? É bom ele verificar na empresa por que é que está tendo esse desconto. Agora, há outros casos que a gente poderia exemplificar aqui no programa, né, sem citar nomes mesmo, mas casos em que há um abuso com relação aos empregadores, o que normalmente acontece na maioria dos casos? O que normalmente acontece é o atraso dessa primeira parcela. Como ela tem que ser paga até o dia 30 de novembro, aí passa da data e aí se paga tudo
próximo do dia 20 de dezembro, esperando que o trabalhador, olha, eu vou pagar lá no dia 15, pago tudo e você fica calado. Esse é o principal abuso, o atraso da primeira parcela. E um outro abuso que existe é assim, o 13º salário, por lei, ele tem que ser pago em 2 parcelas, né? E existem alguns empresários que eles resolvem pagar em parcela única no dia 20 de dezembro. Está errado, tá? Você tem que receber, por lei, em 2 datas, 30 de novembro e 20 de dezembro. É importante lembrar, né, que é até o dia 30 de novembro. Até o dia 30. 30 de novembro, a primeira parcela. Uma coisa interessante também é o seguinte, que essa parcela do dia 30 de dezembro, ela pode ser paga de fevereiro a 30 de novembro. Isso. Né? Então, até mesmo se você solicitar em janeiro, que você quer, quando pegar suas férias, solicitar suas férias, você pode antecipar essa primeira parcela. A primeira parcela do 13º pode ser antecipada junto com as férias. Isso é um dado que poucas pessoas têm. Agora, com relação às empresas, os empregadores, no caso, eles têm esse período, de fevereiro a novembro, para pagar a primeira parcela. Mas o que normalmente acontece? Deixam para pagar realmente em novembro? É isso que acontece? Quando essa questão que o Felipe ressaltou, que justamente nem todo mundo sabe que você pode pedir antecipadamente o 13º, ele deixa para pagar em 30 de novembro. Mas é importante também lembrar que quando ele antecipa esse valor, que é sempre muito bom, porque a pessoa está recebendo o dinheiro antes, e aí pode investir, pode programar e fazer tudo isso, é importante ressaltar que a pessoa tem que ter um controle bom, porque senão ele recebe antes, consome antes, e quando vai precisar do restante do dinheiro no mês de novembro e dezembro, já utilizou esse dinheiro. A Maria José pergunta uma coisa importante que veio agora, né? Ela diz aqui, bom dia Felipe, bom dia aos convidados. Eu gostaria de saber se caso eu poderia receber o 13º no valor integral em janeiro. Ou seja, não receber em novembro nem em dezembro, mas sim tudo em janeiro. Não. Ele obrigatoriamente tem que ser recebido em 2 parcelas, como eu falei anteriormente. Até 30 de novembro e em 20 de dezembro. Ele não pode receber em janeiro, salvo se for aquilo que eu comentei sobre a diferença da comissão que deve ser paga até o dia 10 de janeiro. Fora isso, não. Não, né? Pois é. Enfim, agradecemos aqui aos nossos convidados, né, pela participação aqui conosco. Agradecemos também aos nossos internautas, telespectadores que nos assistem, não é, tanto pela internet como também pela TV. Né? Queremos agradecer muitíssimo aqui a presença dos nossos, né, convidados e parceiros aqui do programa Assunto do Dia. Agradecemos ao Sóstenes Cruz, que é contador. Pode deixar, inclusive, as considerações finais. Pois bem, agradecendo aqui novamente a vocês pela oportunidade de estar aqui com o Felipe e toda a equipe. É basicamente isso que a gente falou, né? É importante você criar uma questão da educação financeira para você poder saber se controlar, organizar, planilhar. Eu sei que é difícil no começo todo mundo pensar isso, né? É utopia a gente conseguir guardar dinheiro, mas não, depende bastante da educação financeira. Existem muitos sites, blogs que falam sobre isso daí. Consulta na internet, tem muita questão que fala disso daí e é importante realmente tratar desse assunto. Sóstenes, foi um prazer recebê-lo aqui conosco. Prazer todo meu. Assim também, como foi um prazer muitíssimo de receber o Felipe Dantas Bezerra, ele que é economista, pode deixar as considerações finais também. Bom, Felipe, agradecer inicialmente o convite, estamos sempre aqui à disposição. O Sóstenes é um parceiro que a gente já tem de longa data. E ratificando o que o Sóstenes falou e frisando um pouco mais, o que nós precisamos é o quê? É ter a disciplina de nos programarmos, né? A partir do momento que você tem disciplina, uma disciplina financeira tem que ser uma disciplina rígida, não adianta. Se você deixar para fazer o teu planilhamento no dia seguinte, você já esquece o que gastou. Meio termo não adianta nesse caso. Adianta. Então, ou é ou não é? E outra, anotar qualquer despesa. Foi, sei lá, R$10, R$20, anota, porque são nessas pequenas despesas que você tem o maior descontrole. Você deixa para programar apenas os valores maiores, quando você vai olhar, e o que aconteceu com o meu salário? Porque são nessas pequenas despesas que você perde o controle. Muito bem, Felipe Dantas, Sóstenes Cruz, foi um prazer recebê-los e lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até mais.